enfrenta o Atlético Mineiro pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e acaba que esse jogo já vai ser uma preparação para pensar nas quartas de final da Libertadores. Afinal, o Galo será o nosso adversário. Mas vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, onde assistir, horário, prováveis escalações, desfalques. O meu nome é Julia Cunha e eu sou dominada pelo Flu. Para começar com as informações básicas sobre essa partida, o jogo vai acontecer às 9 horas da noite no Mineirão. Inclusive, esse jogo seria na Arena MRV, mas o Atlético Mineiro decidiu poupar o gramado da Arena, por isso ele vai acontecer no Mineirão. A partida é às 9 horas da noite e vai ter transmissão da Sport TV e do Premier. E depois desse jogo, você já sabe, tem a nossa conversa, nosso bate-papo sobre a partida. Eu espero vocês para nossa live de pós-jogo aqui no canal. Fica ligadinho na comunidade, que assim que eu lanço o link, eu compartilho por lá. Mas vamos então falar, sobre esse confronto e os desfalques que o Fluminense tem para esse jogo. E esse é um confronto que o Fluminense chega com uma responsabilidade muito grande para buscar um resultado positivo contra o Atlético Mineiro. Uma responsabilidade que eu acho que nem deveria ser tão grande para um jogo fora, mas ela se dá não só por conta da posição do Fluminense na tabela, mas para mim muito por conta da última partida, né? Os últimos dois resultados do Fluminense brasileiro foram a derrota para o Vasco e o empate para o Corinthians. E esse empate contra o Corinthians, para mim, era um jogo em que o Fluminense entrava com a obrigação de ganhar, não por desrespeitar a equipe do Corinthians, mas por ser uma equipe que a gente sabe que no momento não tá em um bom momento e que, ao mesmo tempo, era um jogo de um confronto direto e que, pelo que se mostrou dentro de campo, o Fluminense deveria ter tentado, para mim deveria ter tido uma postura ali de buscar mais a vitória. Acho que a gente fez um jogo melhor do que o do Corinthians, a gente teve muita liberdade, o Corinthians deu muita liberdade pra gente em campo e a gente não soube ser efetivo e acabou saindo com um empate, o que custou uma perda de pontos caros dentro de casa. E aí a gente vai com essa responsabilidade para esse jogo fora contra o Atlético, e eu não acho fácil vencer o Atlético fora de casa. Geralmente é uma equipe que impõe dificuldades, mas ao mesmo tempo é uma equipe que levantou muita expectativa no início do Campeonato Brasileiro, mas vem aí nos últimos 5 resultados do Brasileiro, 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Também não está tão bem assim na competição, apesar de ter 2 jogos atrasados com relação a essa rodada. Mas pra gente tentar desenhar a equipe que vai entrar em campo nesse sábado, a gente não teve a escalação mais utilizada nos treinos sendo vazada, só que já saiu, a lista de embarque do Fluminense, então a gente sabe quem vai ser relacionado para essa partida e quem será desfalque para esse jogo. Cano e Marcelo não viajaram, estão em transição para os treinos com o grupo, e pela informação que o Caio Bloch de Trivela divulgou ontem, o Jean Lucumi também está em processo de transição. Segundo ele, o Jean Lucumi se recupera de uma lesão muscular. E também seguem fora desse time Diogo Barbosa, Ignacio e Renato Augusto. O Diogo Barbosa se recuperando da cirurgia, o Ignacio, que teve a lesão e o Fluminense já informou que também vai precisar passar por cirurgia, e o Renato Augusto, segundo o GE, trata uma lesão na coxa esquerda, e quem ficou de fora da partida contra o Grêmio, mas volta a ficar à disposição do Mano para esse jogo, é o Keno. O Keno ficou de fora da última partida por conta de dores na lombar, e agora já está à disposição, viajou com a delegação. Mas uma peça que é titular desse time não viajou com a equipe porque ficou suspensa, levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Corinthians, é o Samuel Xavier, Então a gente vai precisar entrar com o Guga na lateral esquerda. Então vou desenhar esse time de acordo com os jogadores que a gente tem à disposição, porque eu imagino que o Mano Menezes vai fazer em campo. A minha provável escalação tem Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva e Thiago Santos, esquerdinha, meio campo com 3 homens, André, Martinelli e Ganso, e o ataque com Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Desenhei esse time porque acho que, apesar de ser uma partida fora, pelos jogadores que o Mano tem à disposição, tendo o ataque ali completo com Arias, Serna e Cauã Elias, eu imagino que ele vá permanecer com o 4-3-3. E apesar da fase que o Martinelli vinha passando, não vejo o Nonato entrando como titular para esse jogo. Afinal, o Martinelli teve uma boa atuação na partida contra o Grêmio. E apesar daquele jogo épico, com o time no ritmo frenético, eu não espero isso para esse jogo, por ser um jogo de brasileiro, ser um jogo fora de casa. A gente sabe que a lógica do Mano, o Mano já deixou essa lógica clara, é fazer os 3 pontos em casa
e não perder pontos fora. Então acho que a gente não vai se lançar tanto assim, vai estudar mais a equipe do Atlético para ver o que eles vão fazer e depois então propor esse jogo. E aí já tem confirmada também a arbitragem dessa partida. O apito vai ficar por conta do Flávio Rodrigues de Souza. E agora, para falar sobre o time adversário, normalmente eu dou aqui a provável escalação, mas o meu amigo Léo, do canal Galo React, que quem acompanha as nossas lives está acostumado a ver ele por aqui, trocando ideia na moral no chat, mandou mensagem, chamou, convidou pra gente fazer um pré-jogo. Não deu pra fazer a live de pré-jogo, mas então ele fez um vídeo pra eu compartilhar aqui com vocês como está o momento do Galo na competição, como eles esperavam o Galo nesse ano e como se encontra no atual momento. E aí dá a opinião dele com relação à provável escalação pra esse jogo. Vou deixar o vídeo com vocês. Olá, você do canal Dominada pelo Flu. Um abraço pra Júlia, minha querida, obrigado pelo convite aqui. Meu nome é Léo Brasil, sou do canal Galo React. Tô aqui hoje para falar um pouquinho do Galo neste confronto épico que acontecerá entre Fluminense e Galo, Galo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, já também servindo aí como uma prévia para os embates que teremos na Libertadores. Então, obrigado novamente aí a Júlia e a todos pelo convite. E primeiramente vou falar um pouquinho para você sobre o ano, né, do Galo. Que começou com expectativa muito alta pelo elenco que tem, um time muito qualificado, ainda é um elenco muito qualificado, porém a gente acabou passando por um período aí de altos e baixos. O Galo tá tentando aí recuperar, tentando reacender, né? Infelizmente tivemos aí o desfalque do nosso querido Hulk durante um tempo, ficamos um tempo sem 12 jogadores, o que acabou atrapalhando muito nos planos, mas o Galo segue vivo em todas as competições, né? O que é muito bom, afinal de contas, mesmo com altos e baixos, o importante é você ainda estar ali disputando, que você acaba crescendo em algum momento no campeonato, e acho que o Galo vai começar a retomar, né, esse crescimento agora. Mas o ano foi um pouco aquém das expectativas da torcida. Agora, pegando pelas expectativas de toda a mudança que o Atlético está fazendo, é um ano excelente, tá, gente? Porque é muito fácil você ver sua parte dentro de campo ali, quando ganha, quando perde, resultado, mas tem todo um trabalho gigante sendo feito no Galo, tá? Para fazer um comparativo para vocês, né? Vocês devem acompanhar mais, provavelmente, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que estão mais aí próximo dentro do que a gente chama do eixo. E esse processo que o Galo está passando hoje é um processo que o Flamengo e que o Palmeiras já passaram. Só que com uma diferença, o Atlético está conseguindo passar por esse processo de reestruturação, especialmente com relação a pagamento de dívidas e tudo mais, construção do estádio, sem perder qualidade no elenco, consegue estar disputando, né? O Flamengo, por exemplo, quando estava num momento de crise ali, que teve que fazer a reestruturação, acabou não disputando nada durante esse período e voltou à máquina que a gente conhece, a mesma coisa do Palmeiras, né? Então esse processo de reestruturação leva um tempo, muitas vezes o torcedor acaba não enxergando, mas se você estuda um pouquinho mais a fundo o clube, você vê que o processo do Atlético está até bem acima do esperado. Nossa expectativa é que até 2027, entre 2027 e 2030, as dívidas estejam sanadas e o clube possa fazer aí, obviamente, um aporte maior dos seus valores para o futebol. Então, mesmo com um aporte um pouco menor, né, tendo que dispor menos dinheiro para o futebol, o Atlético conseguiu montar um time extremamente competitivo e de muita qualidade, tá? Então, o ano do Galo é um ano que tá bacana, tá legal, a gente tende a melhorar, se Deus quiser, aí pro final do ano, e agora nós vamos ter esse embate aí contra o Fluminense, tá? Os dois vão proporcionar, claro, embates épicos aí, mas creio que no Brasileirão aí nós vamos ter esse primeiro teste entre os dois elencos, tanto do Galo quanto do Fluminense. Acho que vai ser um jogo bastante interessante de se assistir, porque os dois times já devem ir com esse sentimento de preparação para a Libertadores, né? Acredito que tanto para o Fluminense quanto para o Atlético é uma preparação. Não sei se mais para o Galo pela posição na tabela, né? Porque o Fluminense realmente precisa muito da vitória, do que a gente sabe por conta da posição na tabela. Mas isso não quer dizer nada. A camisa do Fluminense é gigante, é forte, é muito difícil de lidar, independente da posição na tabela. E pelo que a gente está vendo aqui, o time de vocês está numa crescente. Então o Atlético provavelmente deve ir com força total para enfrentar o Fluminense, tanto em busca dos 3 pontos, como também para uma preparação aí para os embates futuros na Libertadores. Vai ser um grande jogo, com certeza, tá? O Galo ele tem alguns desfalques ainda que são dúvidas
por exemplo, o Hulk. O Hulk pode ser que ele apareça, ele já tá numa fase de recuperação ali mais pro final. A probabilidade maior é ele aparecer no jogo contra o São Paulo no meio de semana pela Copa do Brasil, mas pode ser que ele pinte contra o Fluminense, tá? Então é o maior desfalque aí que o Atlético tem hoje. Outros jogadores que são desfalques não são tão titulares, né? A maioria é reserva, alguns meninos aí da base, mas o principal ponto aí do Galo hoje é o Hulk. E talvez o Zarate também seja um desfalque para esse jogo, que é um grande jogador ali no meio campo. Então são alguns dos jogadores que a gente pode ser que não veja aí neste momento no jogo, tá? Falando um pouquinho sobre o jogo recente do Galo, né? Nós acabamos enfrentando o São Lourenço aqui em casa, na Arena MRV. O jogo contra o Fluminense vai ser no Mineirão, né? Devido aí a um momento de recuperação do gramado. A diretoria tá tentando fazer todo o trabalho para poder recuperar um pouco mais esse gramado do nosso próprio estádio. Então vai fazer este jogo no Mineirão, que também é nosso salão de festa, é nossa casa, a gente conhece muito bem. E provavelmente vai estar um estádio bem lotado ali para poder receber o Fluminense nesse jogo, tá? Então vai ser um jogo bem interessante, apesar da gente tá um pouco mais distante da casa que é nossa mesmo, é uma questão mais financeira para o próprio clube, né? Uma perda financeira para o clube, mas em questão técnica provavelmente o campo do Mineirão vai estar muito melhor. Tivemos aí várias questões com relação ao campo e obviamente, gente, não tem como você reestruturar um campo de futebol, né? Lembrando que o estádio do Galo é super novo, fez 1 ano agora, então essas coisas vão se consertando com o tempo. Mas não tem como você plantar a grama e ela já ficar boa no dia seguinte. Então já tá lá, a galera tirou gramado do próprio CT para poder colocar, né? O Atlético tem um CT com vários campos, então tirou de um deles, colocou lá e agora tá fazendo a estruturação. A previsão é que contra o São Paulo o campo já esteja em condições aí o Galo volte para a arena, mas nós vamos enfrentar o Fluminense no Mineirão aí, nosso salão de festas. Eu tenho certeza que vai ser um jogo muito bom, principalmente porque vai ter um campo bom para os dois times, tá? Falando aqui um pouquinho, como eu falei, nós enfrentamos o São Lourenço, né? Já tava esquecendo, a gente enfrentou o São Lourenço, ganhou de 1-0 ali, um jogo que foi um pouquinho complicado, um pouco difícil, os argentinos são muito catimbeiros, mas o Galo conseguiu dar a volta por cima, fez um jogo razoável, né? Não apresentou um bom futebol neste jogo, mas devido também a várias circunstâncias aí que estão por fora do campo, além do próprio gramado do jogador, enfim, os próprios jogadores acabaram trazendo um clima um pouco pesado e uma certa responsabilidade a mais para eles mesmos, né? Então esse aí é o ponto negativo disso tudo, mas como eu falei, o Atlético segue bem forte agora e com o elenco completo o Milito consegue trabalhar bem melhor. E o provável Atlético para enfrentar o Fluminense, olha, Milito gosta de um esquema com 3 zagueiros, normalmente ele joga num 3-5-2, às vezes ele coloca 2 meias e deixa um atacante só também, mas acredito que ele deve manter a base de jogadores que ele já vem utilizando, né? Depois, se precisar, ele faz algumas mudanças. Então, o provável Galo deve ser o Everson no gol, com certeza. Esse aí, com certeza. Na direita, há uma dúvida se vai ser Saravia ou Lian ou Fux. Normalmente ele utiliza qualquer um dos 3. Acredito que o titular deva ser o Saravia, né? Mas tem possibilidade também dele poder utilizar talvez o Lianco aí, dependendo se ele quiser um esquema um pouco mais segurando o marcador e avançando um pouco mais o Scarpa, né? No meio ali, o zagueiro central deve ser o Batalha e o zagueiro pela esquerda, o Alonso. No meio campo ali nós vamos ter o Otávio fazendo o primeiro volante. E aí fica a dúvida, que pode ser o Fausto Vera, dependendo se ele quiser dar mais liberdade lá na frente, ou pode ser o Alan Franco, fazendo essa parte aí um pouco mais avançando mesmo. Aí o Alan Franco subiria um pouco mais, deixaria o Otávio um pouco mais retraído. Na esquerda, fazendo a ala esquerda, o Arana, fazendo a ala direita, o Scarpa, né? O meia central ali fazendo, aí tem 2 possibilidades, né? Ou vai ser o Bernard, levando em consideração que o Zaratio não deve ter condições, né? Então deve ser o Bernard ali na frente, ou ele utiliza o Alan Franco ali na frente e deixa uma dupla de volantes. Aí a gente vai ter que ver qual que é a estratégia do Milito, é muito difícil de prever mesmo, mas eu acredito que deve ser o Bernard de titular junto com o Alan Franco e o Otávio. Acredito que o trio de meio é esse. Lá na frente o Paulinho jogando avançado um pouco mais pela esquerda. E aí fica a dúvida, né? Acredito que ele deve colocar o Daverson sendo titular de novo.
mas pode ser que ele utilize também o Hulk se ele já tiver em condições. Mas há poucas possibilidades do Hulk ser titular, acredito que deva ser o Davis. Pode ser que ele dê alguma oportunidade pro Vargas também, mas acho pouco provável. Né, ele tá dando mais rodagem pro Davidson, então provavelmente deve ser ele. Esse é o time do titular do Galo para poder enfrentar o Fluminense. Obviamente, a gente vai ter que aguardar aí para ver se o Milito não vai fazer nenhuma doideira, mas geralmente ele utiliza esses jogadores. Meu placar, 2-1 Galo, tá? Obviamente, desculpe os torcedores do Fluminense, mas óbvio que eu puxo a sardinha pro meu lado, então meu placar 2-1 Galo. Tô bem confiante aí que o Atlético vai mostrar um bom futebol, especialmente por ser um time muito técnico. Vai ser um embate muito legal mesmo entre os dois. E pra gente finalizar, quero agradecer demais a Júlia pelo convite. Tô muito feliz aí de estar participando hoje com vocês. Júlia também está participando aqui no nosso canal, então pra você que puder dar essa moral, se inscreve aqui pra dar força mesmo, galera, né? Afinal de contas, eu sou um canal de um atleticano, mas eu falo de todas as torcidas, converso com todas as torcidas, né? Assim como a nossa querida Júlia. Então, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui no canal Galo React para falar de Galo, para falar de Fluminense ou para falar do seu clube do coração. Afinal de contas, a nossa paixão aqui é o futebol. Obviamente, eu defendo as cores do Galo, mas a gente ama muito falar de futebol aqui da forma mais centrada possível, tá certo? Obrigado, Júlia. Obrigada, galera. Um grande abraço e até breve nos vemos nos vários embates entre Galo e Fluminense. Valeu! Bem, o Léo deu o palpite dele, mas o que ele não sabe é que agora é a vez do Mano ativar novamente o modo Brasileirão. E vocês sabem, isso aqui não é basquete, mas a gente tem chance de sair com os 3 pontos. Não digo mais nada, deixo o resto com vocês. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do nosso pré-jogo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para você poder seguir lá o canal do Léo também. Um abraço, saudações tricolores e te vejo na nossa live de pós-jogo.